A paz do Senhor, meus irmãos. O texto de hoje, Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 41, que diz assim: E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, vai nos contar um episódio muito interessante da vida dos discípulos juntamente com Jesus. Um certo dia, ao cair da tarde, Jesus vai reunir os seus discípulos e lhes dar uma ordem: passemos para outra margem. E os discípulos prontamente se levantam, obedecem à ordem de Jesus. Mas no momento em que eles chegam no meio do mar, o texto diz que se levantou um tão grande temporal de vento, uma grande tempestade, ao ponto dos evangelistas entrarem em acordo e dizer que a água enchia o barco, passava por cima do barco, as ondas açoitavam o barco. E os discípulos ficam tanto quanto preocupados. Os discípulos, talvez pela sua experiência com o barco, experiência com aquele mar, experiência com a arte da pesca, eles vão tentar com todos os seus esforços manter o barco estável. Os discípulos, com todo o seu esforço, não puderam estabilizar o barco, não puderam conter a tempestade. Então eles vão recorrer a Jesus, de uma maneira desesperada: Mestre, não te importa que pereçamos? E é interessante porque eles estão no meio da tempestade não por desobediência, não por rebeldia. E é difícil entender isso aqui, porque pensamos que quando somos obedientes, somos livres dos obstáculos, somos livres das tempestades da vida. Mas nós vamos aprender com o texto que às vezes é por obedecer à voz de Jesus que vamos parar no meio da tempestade. Mas analisando o texto, nós vamos ver que os discípulos tinham motivos de sobra para não se desesperarem, mas confiar no Senhor. Primeiro, a promessa de Jesus. Porque Jesus disse: passemos para outra margem. Jesus não promete uma viagem tranquila, mas ele está dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Talvez Jesus lhe lançou uma palavra, lhe fez uma promessa, e você está vivendo no meio da tempestade. Não se preocupe, é Jesus quem está dizendo: nós vamos chegar do outro lado. O segundo motivo que os discípulos têm para ter fé e não medo: a presença de Jesus. O salmista Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Não importa a situação, é Jesus dizendo: eu estou contigo. Não importa o que vai acontecer durante a jornada, é Jesus dizendo: eu estou contigo. O terceiro motivo para ter fé e não medo é a paz de Jesus. Porque o temporal se levanta, porque o barco é açoitado pelas águas, porque as ondas estão chicoteando o barco. Olhe a paz de Jesus. Jesus está dormindo. Há momentos nas nossas tempestades que parece que Jesus está dormindo. Mas nós temos que aprender uma grande lição, que mesmo em meio a grandes tempestades é possível descansar. Descanse em Deus. E o quarto motivo que os discípulos poderiam ter fé e não medo é o poder de Jesus. Porque Jesus é despertado com um grito de desespero: Mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus, agora despertado, vai estender a sua mão e dizer: aquieta-te,
vento, acalma-te, mar. E o vento se aquietou, e o mar se acalmou, e houve uma grande bonança. Não se preocupe com o tamanho da tempestade. Jesus está contigo no meio da tempestade. Descanse. Jesus tem poder para repreender a fúria do mar, para acalmar a tempestade e te dar vitória. Jesus é poderoso para aquietar o vento, para acalmar o mar, dar fim na tempestade e trazer bonança para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, se inscreve aí no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo, deixe o seu like, seu comentário, sua sugestão, compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que elas também sejam alcançadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.